Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder uma questão que vocês levantaram sobre o comportamento das crianças com autismo. O que fazer diante de um comportamento difícil da criança com TEA? Então, primeiramente, é importante ressaltar que o problema comportamental da criança com autismo dificilmente é por um problema dela, digamos assim. Geralmente ele está associado a alguma situação, geralmente é uma forma de comunicação dessa criança, já que ela tem essa dificuldade de se comunicar, ela tem essa dificuldade de compreender o que está acontecendo no ambiente, então os comportamentos dela é uma forma de comunicação na maioria das vezes. Por isso que sempre que nós falamos da importância de compreender o comportamento, de compreender a função desse comportamento, como já foi dito, né, nas palestras, como já foi dito, em alguns vídeos que nós já gravamos, nós precisamos compreender o que esse comportamento está falando, tá? Então, geralmente, é uma comunicação. Eu preciso entender a função para mudar o ambiente, para esse comportamento melhorar, tá bom? Então, esse comportamento ele pode estar associado a vários fatores. Então, eu elenquei alguns aqui e eu quero deixar bem claro também que não tem uma receita, porque cada criança é única, cada um tem uma história, cada um tem uma alteração sensorial específica, cada um tem uma necessidade específica, pode ser um autista no mesmo nível. As dificuldades e as facilidades serão variadas, tá? Então, por isso que eu sempre falo, tá com dificuldade com algum aluno, precisa de uma orientação específica, entre em contato, tá bom? Porque não existe receita, nós precisamos analisar caso a caso. Então, eu elenquei alguns fatores aqui que podem desencadear comportamento negativo. Estrutura da atividade. Como eu sempre falo, né, quando nós temos um aluno com deficiência visual, um aluno cego, o que nós vamos fazer? Utilizar o braille, utilizar recurso alto relevo. Um aluno com baixa visão, eu vou aumentar a letra, eu vou colocar um contraste, ele vai usar a lupa se ele precisar. Então, são alguns recursos. O que eu vou fazer com um aluno surdo? Se ele for implantado, eu vou usar o recurso labial, vou falar com a boca, né, mais articulada. Se ele usar libras, ele vai precisar de um intérprete, ele vai ter uma linguagem aí visual, ele vai ter várias imagens para ele poder compreender o conteúdo. E o aluno com autismo? Ele precisa da estrutura, então assim como o cego precisa do braille, o surdo precisa da libras, o autista precisa da estrutura. Por quê? Porque ele não entende. Se eu der uma atividade sem uma estrutura, uma atividade com muitos elementos, ele vai ter um comportamento inadequado, porque ele não vai entender o que está pedindo para ele ali. Então, ele tem essa necessidade de atividade estruturada. Todos os alunos vão precisar da mesma estrutura? Não. Tem alunos que precisam somente de uma atividade mais limpa, sem muitos elementos, mas pode ser até igual a do outro, dos outros alunos. Mas eu tenho aquele aluno que vai precisar da atividade no concreto, e se eu der uma folha para ele, ele vai ter crise. Então é importante entender, ele precisa da estrutura, não porque, para ele fazer só no concreto porque é mais fácil, não, é porque ele não compreende, então ele precisa começar a entender. A estrutura vai ser para sempre? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que até ele entender e depois eu vou retirando. Então, isso depende muito de cada caso. A estrutura física, então o ambiente precisa estar organizado. Às vezes, uma simples linha lá no chão já mostra para ele onde ele precisa ficar. Às vezes, a disposição da mesa dele com a do monitor já mostra para ele onde ele tem que ficar. Então, essa estrutura física, longe de estímulos que possam o distrair, longe de brinquedos, longe da porta, onde ele possa
entender que ele pode sair a qualquer momento, longe de janela. Então, o professor pode avaliar onde é o melhor lugar para essa criança sentar, mas ele precisa de uma estrutura ali que não o distraia durante a atividade. Alteração sensorial. Então, a criança que tem uma alteração sensorial com som e de repente tem um barulho lá longe de reforma na escola. E eu não sei por que que ele está se comportando dessa forma. Pode ser por conta do barulho, que para mim não incomoda, mas para ele sim. Um barulho muito grande na sala, uma atividade que eu vou dar para as outras crianças em grupo e que naturalmente acaba desorganizando, digamos assim, para essa criança, né. Ele está acostumado com a sala sempre em fileira e de repente tem uma atividade em grupo, isso pode desestruturar, né. Então, a falta de compreensão, eu falo para ele, aí ele se esquiva, não quer fazer atividade, pode ser que ele não está entendendo o que eu estou falando. Então a fala precisa ser direta e objetiva, com menos palavras possíveis. E também a necessidade de ajuste e de medicação. Toda criança vai precisar ser medicada? Não, mas muitas vezes a mãe fala: "Eu medico essa criança, ela está medicada e eu não vejo melhora". E muitas vezes a escola fala, né: "Ah, eu duvido que essa criança está medicada, não deve estar não". E pode ser que esteja mesmo, só que para ajustar a dose vai um tempo, né, até o médico conseguir ajustar. Na educação infantil é um pouco mais difícil, porque ela está no começo desse ajuste de dose de medicação. Por isso que é importante a parceria entre família e escola para ir passando para a família o que está dando certo, o que não está. Às vezes a criança chega, fica bem, aí chega no período das 10 horas já começa a agitar. Pode ser um período que o remédio começa a diminuir o efeito, então é importante sempre estar em parceria com essa família. Durante as atividades, os intervalos entre uma atividade e outra, é importante que essa criança tenha algumas pausas e algumas atividades de escape, digamos assim. Em Ela vai fazer isso hora que ela quiser? Hora que ela se jogar no chão? Hora que ela chorar? Não. Eu preciso saber, qual é o tempo de tolerância dessa criança. Então ela consegue ficar na sala por 1 hora. Meia hora. Então, após esse tempo, eu coloco lá na agenda dela uma figura que represente uma outra atividade externa, ou uma atividade dentro da sala mesmo, mas que ela possa, eh, ou uma atividade de busca sensorial, por exemplo, um slime, ela tem necessidade de mexer, ela fica batendo às vezes em si, às vezes na parede, ela tem essa necessidade de busca, então eu posso oferecer uma massinha, um slime entre uma atividade e outra, eu posso oferecer, uma atividade externa, ela não vai sair para passear, ela vai sair sempre com uma função e com atividade exposta na sua agenda, porque se ela entender que ela está saindo porque ela teve um comportamento inadequado, pode ter certeza que esse comportamento vai aumentar. Se essa criança não entendeu a atividade e ela se joga no chão, não quer fazer, e eu retirar ela da sala nesse momento, ela vai usar disso nas próximas atividades. O que eu posso fazer diante disso para que ela não use novamente esse comportamento? Eu chamo a atenção dela para voltar, ela não vai querer fazer. Eu pego na mãozinha dela, o monitor que estiver com ela, faz a atividade rapidinho, mesmo que ela não tiver atenção, para ela entender que ela fez. E aí fala: "Isso, muito bem, você terminou, agora vamos sair", para ela entender que ela precisa fazer. É fácil, gente? Não, não é fácil, mas eu preciso agir dessa forma para que ela não associe o comportamento negativo com a saída da sala de aula, tá bom? Então, como eu disse, cada criança é uma, cada caso é um, a criança pode estar no mesmo nível que ela vai ter dificuldades diferentes, então nós ficamos à disposição se vocês precisarem, de alguma orientação, tá bom? Obrigada e até a próxima.